Então, são pacientes que procuram muito o serviço, por haver um sofrimento muito agudo, elas procuram muito serviço de saúde mental, né? Psicoterapia, internações, psiquiatra, medicação, né? Entre diversas outras características e outros detalhes que temos aqui sobre o transtorno. Fundamentalmente, eu vou pegar aqui o DSM, porque é o processo mais visual que a gente consegue ter, né? É de onde a gente parte, assim como o CID, para diagnosticar essa condição. E basicamente são necessários ali mais ou menos 5 ou mais dos seguintes critérios, né? Que vem dos esforços desesperados, né, para evitar o abandono real imaginário, né? Então, o paciente borderline ele tem uma grande dificuldade com a experiência de abandono, né, e rejeição. A ideia de ser rejeitado, de ser abandonado, é uma experiência que é normalmente um dos maiores antecedentes para causar crises, né? É um gatilho muito forte para o paciente entrar em crise, a ideia de que ele está sendo rejeitado ou a possibilidade dele ser abandonado, basicamente. Um padrão de relacionamento instável, né? Caracterizado por alternância de extremos. Então, pessoas muito 880. Muito eu te amo, você fez alguma coisa depois que me desregulou, eu te odeio. E essa oscilação muito intensa é uma marca muito forte do borderline, tá? A gente ter essa dificuldade de ter ali um caminho do meio na forma da relação, entender que as pessoas têm paradoxos, que têm lados que são muitas vezes opostos, né? É uma coisa muito complexa para alguém com diagnóstico de borderline conseguir, às vezes, sintetizar de uma maneira não polarizada, tá? Então, normalmente fica aquela coisa assim, todo mundo tem sua hipocrisia, todo mundo tem os seus defeitos. Então, ao me vincular muito fortemente a alguém, idealizar aquela pessoa, e ela apresentar um defeito que a mim é muito difícil de tolerar, no caso de um transtorno borderline, isso pode trazer uma disrupção muito intensa da percepção que ela tem do outro, né? Então ela começa a sentir uma emoção muito intensa, muito forte, e entender que aquela pessoa, na verdade, nunca foi aquilo que ela disse que era ou demonstrou ser. E isso, de certa forma, de uma maneira muito radical, pode inviabilizar certos padrões de relacionamento, porque simplesmente as pessoas têm sim falhas, mas elas não se resumem em suas falhas, nem em suas belezas, né? As pessoas são paradoxais e complexas. E às vezes a gente precisa, e muitas vezes a gente precisa trabalhar dentro da terapia dentro da terapia com esses pacientes, essas, de certa forma, essas inconsistências ou incoerências, ou mesmo essas polarizações, para que exista, de alguma forma, uma oscilação mais saudável. Porque se a gente vai se chatear, mas isso não necessariamente demanda que quebremos todas as relações quando alguém faz algo que não devia, ou algo que nós não esperávamos. Então, essa oscilação, né, as relações intensas e essas oscilações muito fortes são uma marca muito clássica do transtorno borderline. O terceiro ponto é a perturbação da identidade, né? É uma instabilidade muito forte da ideia de quem ela é, né? Ou mesmo da ideia do próprio corpo e tudo mais, né? Você insistir na pergunta quem você é para alguém que tem um diagnóstico de borderline, em geral, é uma experiência que eu tenho visto quando outras de relatos de pacientes sendo algo profundamente angustiante, porque muitas vezes o indivíduo não se sente como uma pessoa só. A experiência que muitas vezes muitos têm é que eles vão oscilando às vezes de quem eles, dessa percepção de quem eles são e a depender das contingências, inclusive. Então, uma situação de vida, ele se sente uma pessoa com um traço de personalidade assim, com um jeito assim, com um gosto dessa forma. E em outras contingências vai mudando isso de maneira muito intensa. Então, essa percepção subjetiva aqui da autoimagem de si mesmo é uma coisa que realmente é muito difícil. Eu tenho uma pergunta, vocês já entraram em contato no curso que vocês estão com esses critérios, com essa descrição? Tudo bem? Já sim? Perfeito. Eu vou então acelerar um pouco para a gente passar para fazer a discussão sobre teoria bissocial. Então, impulsividade em mais de pelo menos 2 áreas da vida, né? Gastos, sexos, né? Sexo em abundância, abuso de substância, direção irresponsável, né? Comportamentos com dificuldade de controlar os impulsos e as sensações que estão associadas a esses impulsos, né? E controlar os comportamentos. Recorrência de gestos, ameaças suicidas ou de automutilação, né? É uma característica muito, muito marcante que não é necessária para o diagnóstico, como a gente pontuou. Basta 5 critérios desses 9 e não precisa haver comportamento suicida.
para paciente borderline, o que é um erro muito comum das pessoas dizer, não, mas eu nunca tentei me matar, nunca me corto, não sou aquele. Eu vi um paciente que dizia, eu não sou aquele povo que se corta. Então, bem, mas se você parasse para olhar, existiam outros comportamentos tão danosos ou perigosos quanto, que envolviam outras questões. Mas, de fato, existe a recorrência intensa da experiência do suicídio, porque, em geral, pensar sobre suicídio é uma contingência que leva a uma experiência subjetiva de alívio para muita gente, porque é a ideia de que isso aqui vai cessar. Né? E é paradoxal porque envolve também muitos outros medos e ansiedades óbvias disso. Né? Então, mas esse é um comportamento que é uma marca, de certa forma, recorrente. A instabilidade afetiva, dado a reatividade do humor. Né? Então, às vezes o paciente tem certas disforias, irritabilidade intensa, e normalmente dura muito pouco. E essa instabilidade afetiva, né, com essa alta reatividade, é uma marca que vai diferenciar consistentemente de transtornos bipolares, do espectro de bipolaridade. E às vezes se confundem muito, né? Isso é uma coisa muito clássica de ser discutido, o que é bipolar, o que é borderline, mas a reatividade do humor, ela é a principal marca, porque um transtorno borderline ele é extremamente reativo. Você imagina uma pessoa que tem uma sensibilidade numa pele muito sensível, e bate um vento, já arde. Então, quando você imagina borderline, tem essa analogia da pele, da pele, é como se a pele afetiva dela, a pele emocional, fosse muito sensível. Então, essa experiência de instabilidade, né, do humor, no borderline ela é marcada por uma reatividade muito grande. Se você tem alguém bipolar que está em estado maníaco ou hipomaníaco, você pode morrer de falar uma par de coisas, a pessoa não vai mudar tanto de humor assim, não. Pode ser que ela tenha episódios de irritabilidade, etc., mas se ela tiver em franca mania, ela vai ser um pouco mais insensível a comportamento verbal do que um transtorno borderline, né? Então o paciente pode oscilar em uma contingência de uma super felicidade com uma frase ou um olhar errado, vai de um extremo a outro, ok? Então, sentimentos crônicos de vazio também é uma marca muito forte dessa experiência, além da raiva intensa e inapropriada, é uma coisa marcada pela Marsha Linehan, criticada, né? O descritor ali inapropriada, porque inapropriada para quem? Se a pessoa está com raiva, foi com raiva por causa de alguma coisa. Então, é apropriado que a pessoa sinta raiva, em geral, quando tem alguma contingência que gera raiva. Paciência, né? Mas, enfim, a ideia é que a raiva é muito intensa e difícil de controlar. Mas não só raiva, como os outros sentimentos em geral, até euforia também, né? Uma euforia muito forte. Eu tenho pacientes que tinham euforias muito grandes e que, no primeiro sinal de que o outro não estava tolerando essa euforia, ele murchava. Diferente de uma hipomania, que normalmente a pessoa está tão segura de si que, ó, vira, olha, fala, ok, não gostou de mim, whatever. Vou passar por cima de você como se fosse uma mosquinha e não tô nem aí se você não tá achando bom. Borderline, em algumas contingências, né, em geral, não reagem da mesma maneira. Tem uma reação um pouco mais sensível às reações dos outros. Né? Então, daqui a gente está falando da instabilidade geral afetiva, mas se tratando de raiva, sentimentos crônicos de vazio, né? É a experiência subjetiva de eu não sei o que eu estou sentindo, eu estou me sentindo um vazio por dentro, uma ardência no peito, eu não sei descrever. E eu gosto de operacionalizar, na minha experiência clínica, duas coisas, esse sentimento crônico de vazio em duas situações diferentes. Ou pacientes que estão se super reprimindo, né, super reprimindo as emoções, super controlando as emoções, e aí param de conseguir sentir os seus sinais internos, ou pacientes que estão tão sobrecarregados, que as emoções viram como se fossem massinhas coloridas, que quando juntas se transformam naquela massazinha colorida, aquela massinha de modelar, quando você junta as várias cores e fica cinza. É como se aquelas emoções intensas que estão acontecendo não conseguissem ter forma nem cor, né? E aí eu não consigo ler qual a contingência está relacionada a essa experiência. É porque eu tô com medo de uma coisa, eu tô ansioso por causa de outra, eu tô triste por causa de outra, eu tô feliz por causa de outra. Então, essas intensidades todas juntas podem causar essa experiência de vazio para muita gente. Além de tudo isso, ideação paranoide transitória, né, associada a sintomas dissociativos. Então, pacientes podem ficar paranoicos de maneira muito intensa a partir de um estresse muito alto e apresentar dissociações, né. Em geral, as dissociações estão relacionadas a estresse pós-traumático, que é existe uma correlação muito alta de pessoas que têm ambientes que geraram um transtorno borderline também terem ambientes que são vulneráveis ou ameaçadores o suficiente para gerar um transtorno do tipo um TEPT, um estresse pós-traumático, né? Contingências aversivas, abusivas,
em geral, são contingências muito relacionadas a estresse pós-traumático também, certo? A gente está pontuando aqui e vamos construir um raciocínio em cima da ideia de que ambientes invalidantes são ambientes que propiciam transtorno borderline, a gente pode calcular, ou imaginar, ou inferir que alguns desses ambientes invalidantes também têm um potencial de serem abusivos, no sentido de abusos emocionais, sexuais, etc. Como é que estamos aqui? Tudo bem, gente? Ok? Obrigado. Vamos lá. E aí, qual o ponto? Para Marshall, né, na teoria bissocial, basicamente o transtorno borderline é uma condição, como qualquer analista do comportamento, que tem variáveis ontogenéticas, filogenéticas, ontogenéticas e culturais. E para ela, basicamente, seria uma transação de uma pessoa com uma variável biológica aqui, genética, de disfunção do sistema de regulação emocional, né, trazendo certas irregularidades biológicas, né, em interação com esse ambiente invalidante, ambientes disfuncionais, né? Essa transação da existência de alguém com com uma vulnerabilidade biológica e a relação dela com um ambiente invalidante, isso aqui ao longo do tempo, isso digamos assim, o fruto disso seria uma pessoa com uma desregulação emocional, né? Então a gente tem a variável biológica, né, que é essa disfunção do sistema de regulação, e a variável ambiental, que seria esse ambiente invalidante. Não seria suficiente para explicar o transtorno borderline a oscilação genética. Se eu tenho uma pessoa com um temperamento, né, que é o conceito biológico, digamos, não sei se seria biológico ou neurobiológico, mas o conceito de temperamento, né, de uma genética mais um traço comportamental que vem de variável genética mais emocional, um temperamento mais emocional, não explica um diagnóstico desse. Porque se eu tenho uma genética mais emocional e um ambiente validante, equilibrado, suficientemente coordenado, regulador de emoções, a gente vai ter talvez uma pessoa com um traço mais ansioso, mais competente nas suas capacidades de regular suas emoções. Não seria se competente seria uma palavra assertiva, mas hábil de alguma forma. Então, a gente teria assim, pessoas com um traço mais ansioso, pessoas com um traço mais sensível, mas não necessariamente que não tenha a capacidade de conseguir se regular. Além de que temos pessoas sobre profundos ambientes invalidantes, né, que crescem em contingências absolutamente avessas, que não desenvolvem um transtorno de personalidade. Né? A gente vai, mas fulano passou por isso, por aquilo, e não tem esses negócios de querer se cortar e se matar. Tá, mas fulano não tem genética de Beltrana. Beltrana tem essa genética desde criança, esse temperamento desde criança, e tem esse ambiente, né? Isso é clássico em comparação de irmãos. A gente tem na clínica uma família narcisista, invalidante, que pune os dois filhos, às vezes quase por igual, só que um deles cresceu com um padrão de desregulação emocional e o outro não. Aí fica se comparando. Aí quando vai ao processo comparativo, por exemplo, que traz nessa comparação, por exemplo, abstém-se de entender que existem variáveis de genéticas entre os irmãos que vão apresentar comportamentos diferentes por conta dessas variáveis. E aí ficam no processo comparativo e, em geral, sobrecarregam mais ainda o filho que tem uma desregulação emocional, trazendo para ele a culpa de dizer: você cresceu no ambiente do seu irmão e vai, você dá problema porque você não presta. Em geral, esse tipo de coisa é a coisa que a gente escuta dentro do consultório. Tudo bem, gente? Então, eu vou descrever para vocês terem assim, uma observação detalhada sobre o que seriam essas variáveis aqui que eu estou pontuando, mas, em resumo, para a Marshall Linehan, na teoria social, borderline ele surge dessa genética mais emocional, que tem as características que eu vou descrever, em relação com um ambiente invalidante. Certo? E o que seria essa genética? Essa parte genética? Eu gosto de resumir em assim, a vulnerabilidade emocional, essa desregulação do sistema, a disfunção do sistema de regulação emocional, ele define em dois elementos, que é a vulnerabilidade emocional, né, uma alta vulnerabilidade emocional e uma dificuldade de modulação emocional. Né? Que basicamente essa vulnerabilidade emocional é a ideia de que os indivíduos são emocionalmente mais sensíveis. Né? O toque neles vai ser mais sensível do que em outra pessoa.
Então, uma ferida neles vai ser mais sensível do que outra pessoa. Vai doer mais. Em quantidade se a gente pudesse medir dor, né, em quantidade de dor ou de sensibilidade, seria mais intensa. Os neurotransmissores iriam emitem respostas mais rápidas e mais fortes com limiar menor. Então, eu preciso de menos elementos de estímulos para ter uma resposta afetiva. Né? E aí tem aquela ideia, assim, é um limiar latência, magnitude e duração. Então, as emoções das pessoas com desregulação emocional, elas têm menor limiar, né? Uma latência mais baixa, uma magnitude maior e uma duração maior. Eu vou operacionalizar isso para vocês também nos próximos slides. Mas, basicamente, você imagina que num toque de caneta, vamos fazer uma experiência afetiva, um toque da caneta afetiva, eu vou tocar aqui no coração do paciente, e aí eu vou exercer uma pressão X de intensidade. Eu faço uma pressão em pessoas que têm desregulação emocional e em pessoas que não têm. Eu posso fazer pressão X e 2X em quem não tem uma desregulação emocional, essa pessoa vai ficar de boa. E às vezes eu faço pressão de meio X em alguém que tem uma desregulação e essa pessoa dispara suas emoções. Então eu preciso de pouca coisa para causar uma emoção mais intensa. Né? A intensidade do estímulo pode ser mais baixa. Então, às vezes, a ideia de que a pessoa precisa de bem pouquinho coisinha, 2 carocinhos assim para se estressar, certo? E o conceito de modulação emocional é a ideia de que, basicamente, para além da ideia de ele ser mais sensível em vulnerabilidade, é difícil para ele controlar o que acontece. Porque, olha, eu posso ser uma pessoa sensível, mas eu ter sabido aprender, eu ter aprendido a não me desregular socialmente por isso. Que essa é a ideia que eu estava apontando para vocês. Eu posso até ter uma vulnerabilidade emocional genética. Eu posso até ter essa coisa que vem da minha genética, mas se eu tive uma transação com um ambiente validante, eu vou saber modular as minhas emoções, eu vou saber respirar e me acalmar, ficar mais de boas, né? Equilibrar minha conversa com aquela pessoa, porque essas são coisas que já são da transação com o ambiente. Então, é basicamente digamos, essa parte biológica, no que diz respeito ao eu, ao indivíduo, certo? Além desse processo, a gente tem os ambientes invalidantes, né? São basicamente ambientes que têm duas características principais. Eles punem as expressões emocionais dos pacientes que dizem o que você está sentindo não está certo. Você não devia estar sentindo isso. Rapaz, desde besteira, para de sentir isso aí. Rapaz, você já tentou ficar feliz? Aquelas frases maravilhosas que a gente escuta de um monte de gente. Isso é falta de Deus, isso é falta daquilo ali, papapá. Além disso, de punir as expressões emocionais, o ambiente e diz assim, esse negócio no seu peito que está ardendo, isso não existe. Você não devia estar sentindo isso. Escolha sentir outra coisa, como se fosse possível. Além do ambiente fazer isso, punir as expressões emocionais, eles atribuem essas experiências a rótulos que são julgadores, inaceitáveis, intoleráveis. Você está fazendo isso porque você é preguiçosa. Você está fazendo isso porque você é fresca. Você está fazendo isso porque você é mulher. Você está fazendo isso porque você não tem Deus no coração. Você está fazendo isso porque você é pipipi, popopó. Certo? O ambiente invalidante e temos ali as naturais decorrências e consequências desse processo, desse indivíduo passar por dessa pessoa passar por essa experiência. E aí vamos trazer aqui, como é que a gente está aí até agora, gente? Tudo ok? Fala tá ok? O áudio tá ok? Ritmo tá ok? Beleza. A gente vai entrar na operacionalização do que são essas coisas, para que a ideia é que eu quero que vocês consigam olhar para um paciente e formular. Obrigado, Vitória, pelo seu feedback. E ver nos seus pacientes esses sistemas aqui acontecendo. A vulnerabilidade emocional, ela tem uma característica de baixa latência, baixo limiar para responder em frente a estímulos emocionais. Ou seja, assim, com 2 carocinhos de problema, eu já tenho uma experiência afetiva mais intensa, né? E isso rápido. Eu preciso que uma coisa aconteça e rapidamente eu já estou. Por isso, alguns vão nomear as experiências emocionais de pessoas de maneira invalidante, tá? Eu quero deixar claro que o fato de eu estar usando o termo de tempestade em copo d'água é uma maneira invalidante de lidar com isso, mas visualiza, como é muito recorrente, a gente consegue ver isso de uma maneira muito objetiva, é que os pacientes parecem fazer tempestade em copo d'água, ou seja, com
um copo d'água, ou seja, quer dizer que tem um estímulo muito pequeno, que não tem os elementos que seriam necessários para uma tempestade numa condição natural ou na condição padrão, típica. Para ter uma tempestade, eu preciso mais do que um copo d'água. Eu preciso de um oceano inteiro, eu preciso de ventos, alteração de temperatura e correntes de vento que venham de lugares ou que se gerem, que se formem a partir de alterações de pressão. Eu preciso de muita coisa. E para alguém que tem uma sensibilidade maior, basta um copo d'água para fazer uma tempestade. Ou seja, basta um estímulo de pouca intensidade, porque o meu limiar de disparo é muito baixo. E isso isso basicamente é a mesma, aqui vocês podem visualizar, né, dentro dessa ideia, os mesmos conceitos de a descrição do respondente, da ideia de respondente para análise do comportamento, né, de comportamento respondente. Essas são as 4 características de um comportamento respondente. Eles têm limiar, latência, magnitude e duração. Certo? Então, aqui pensando no comportamento respondente, assim, é um indivíduo que tem, digamos, exatamente esse processo que acontece dessa forma, mais intenso e mais sensível. Então aqui, com pouca coisa, eu tenho um disparo. E por isso a experiência de muitas famílias e pessoas de pisarem, acabar de agir de uma maneira a estar pisando em ovos com os pacientes, porque eu não posso demitir nenhum comportamento que seja um antecedente para uma crise, porque eu preciso de muito pouco para errar. Eu preciso de muito pouco para causar uma desregulação. Tudo bem? Tá claro? Além dessa parte da vulnerabilidade emocional, temos outro elemento, que é a intensidade, né, de reações. Então eu posso ter, não é apenas o fato de que eu tenho um antecedente que gera uma resposta ali de maneira muito curta e preciso de pouco estímulo, mas a ideia de que isso aqui é muito intenso, né? Então, assim, se o paciente tem situações em que ele, sei lá, comete um agafe, pra gente pode ser, cometeu um agafe, pô, vergonha, tira uma piada. Para ele pode passar uma semana inteira pensando sobre o que aconteceu o tempo todo. Então pode ser a sensação de que uma vergonha para uma pessoa, para outra, ela vai experienciar uma profunda humilhação. Né? Uma despedida de alguém pode se transformar num luto muito profundo, um luto de uma grande duração. Então, de uma grande duração e de uma grande intensidade. Né? Então, reações emocionais extremas, a gente vai ver no final por que isso acontece, porque existe uma explicação também que vai falando sobre dessa experiência, mas dentro da transação disso com o ambiente invalidante, do porquê isso também vai sendo mantido e reforçado por famílias invalidantes. Porque não, como a gente falou, não basta ela ter essa intensidade maior, ela precisa ter um ambiente invalidante que vai fazer com que isso se transforme num problema muito maior, num transtorno de personalidade. Ok? Então, vulnerabilidade emocional. A ideia de que essas emoções que aparecem, elas são bem intensas. Ok? E além do nível do lento retorno ao nível basal, demora, né? Não só é preciso de pouco, é intenso, como demora. Então você imagina uma sessão basicamente para muitas pessoas as emoções delas são sessões de tortura. Uma briga que ela tem com alguém é uma sessão de tortura, meu patrão. Porque um negocinho bem miudinho, 2 carocinhos, eu já começo a ficar mal. E fico muito mal. E por muito tempo. Essas são as pessoas que nós estamos atendendo e tentando ajudar. São pessoas que sofrem muito. Pessoas que ficam avessas às emoções. Pessoas que às vezes desenvolvem quase que uma condição de embotamento. Né, de ausência de empatia, porque às vezes ver um vídeo de um cachorrinho sofrendo é suficiente para essa pessoa se regular muito por muito tempo. Obviamente, todos nós temos nosso nível de sensibilidade, mas nem todos passamos uma semana inteira pensando sobre um determinado tema emocional. Quando isso é muito intenso para nós, podemos claramente passar por isso também, né? Mas a gente está falando de uma condição que é cronicamente assim. Então, a alta excitação emocional do borderline também está relacionada aos ativadores e reativadores desses estados. Além desse processo, como já se não bastasse, a gente está falando de uma curva emocional que é assim. Diante de imagine um gráfico aqui, um pelão cartesiano, né, um gráfico aqui de resposta emocional e ao longo do tempo, resposta emocional. A gente vem
A partir do estímulo antecedente, a gente tem uma resposta emocional que é intensa, rápida, né? Não demora para subir. Ela sobe de uma vez. Ela sobe em arco. Então, pum, ela vai subindo, ela sobe muito e ela demora para baixar. Ok? Mas a gente também está falando de pessoas que, por estarem em respostas emocionais muito intensas e demorando para baixar, podem ter experiências reativadoras. Porque às vezes entram em desespero, né, um comportamento muito desesperado para tentar resolver e acabam gerando um novo problema. Aí você imagina esse gráfico, ao invés de ele fazer isso e cair, ele faz isso, vai caindo e sobe de novo, pula de novo, pula de novo. Então, não bastasse ser pouco estímulo para ter uma resposta emocional intensa, demora para terminar, ainda é reativada por alguma contingência. Então a gente às vezes está lidando com pessoas com que a gente chama de crise inexorável. Então, o tempo todo em crise. Porque elas metem às vezes os pés pelas mãos na tentativa desesperada de resolver os problemas dela e tem novas reativações. Tipo uma pessoa que está em crise, numa crise ansiosa, fuma maconha e tem um efeito, baixa um pouco a ansiedade, mas depois já pega uma bad trip e pronto, é uma nova reativação que vai ficar ali perdurando um tempão por conta de um comportamento impulsivo que ela teve, deu mais problema para ela ainda. Então, esse processo precisa ser bem observado e precisa ser notado que essa é a parte do corpo do indivíduo que a gente está observando. No que concerne a modulação emocional, é a dificuldade de controlar aquele comportamento desadaptativo inadequado, que é uma palavra que eu botei e está em desuso. Mas o comportamento desadaptativo relacionado àquele afeto, né? Então, na verdade, esse comportamento, esse está descrito no livro da Marcha, eu devo ter copiado e colado, mas eu não gosto de inadequado. Autocontrolar-se, basicamente. Capacidade de controlar o que ela está fazendo, né? E aqui que nós, na terapia, entramos com tudo, porque a modulação emocional, a vulnerabilidade emocional, quem entra de verdade é a medicação. Só a medicação para alternar o fenômeno de um potencial de ação que acontece numa célula. Né? O paciente toma lítio para regular as emoções para aumentar o limiar de disparo de uma célula nervosa. Então, eu não intervenho aí se não for com mindfulness ou com outras coisas, mas né, o mindfulness ele ajuda nisso, a alimentação e a atividade física também, mas a biologia dele majoritariamente vai ser influenciada pela medicação. Por isso, pacientes borderlines precisam de medicação. Tá? Mas modulação emocional somos nós aqui, que vamos entrar para ajudar ele a reduzir o comportamento, né, manejando contingências ou ensinando habilidades, comportamentos concorrentes, a ideia de ele se controlar, né, a dificuldade que ele tem é de se controlar. E a ideia é que a gente entra aqui. Assim como também de controlar a sensação física, né, modular, autorregular a sensação, a excitação fisiológica associada ao afeto, é acalmar-se. Ele tem essa dificuldade de acalmar-se. Estou me sentindo angustiado e eu, no meu o freio dessa ansiedade não tem. É diferente. Né? Precisa usar algumas habilidades para conseguir atingir isso. Então, além disso, tem a dificuldade de mudar, né, a refocar a atenção na presença de afeto. Quando eu estou aqui focado pensando nessa pessoa que eu não gosto, desse conflito que eu tive, eu não consigo pensar em outra coisa. Então fica muito difícil de eu conseguir lembrar de usar uma habilidade quando eu tenho um hiperfoco aqui. E fico aqui sofrendo e ruminando sobre isso. Então, essa habilidade de mudar o foco também, a gente usa habilidades de mindfulness, de tolerância ao mal-estar, para distrair-se, com esse intuito também de ajudar o indivíduo a conseguir manter-se mudar um pouco, de certa forma, essa experiência que ele está sentindo. Né? E dificuldade de organizar-se diante de situações de contingências de pressão, né? Agir sob pressão. Também tem uma parte da modulação emocional que envolve a ideia de que, assim, tem pessoas que têm muita desregulação, ficam mal, ficam brigando, reclamando diante de uma contingência, por exemplo, de conflito, mas que ainda conseguem dar conta de certas coisas, de certas situações que precisam dar conta. Ainda conseguem ir ali beber um copo d'água, ainda conseguem ir ali fazer tal coisa. Os pacientes, às vezes, podem ter essa grande dificuldade de agir sob pressão. Ele dá uma tiltada. Entrou em tilt. Travou. Congelou. Não consegue fazer mais nada. Né? Também é uma das coisas que a gente precisa ajudar os pacientes. A medicação ajuda muito nisso aqui. A continuar sendo efetivos, porque muitas vezes eu preciso que ele ligue para mim ou que ele use uma habilidade para poder sair dessa. Certo?
Então, a vulnerabilidade emocional acaba envolvendo mais invalidação do ambiente, né? Podendo, inclusive, causar um ciclo. Se o paciente está ali vulnerável, em conflito, ele, na tentativa de se regular, às vezes pode emitir comportamentos que invalidem o outro, invalidem um ambiente. E um ambiente, quando vai ser invalidado, por exemplo, as pessoas ao redor, dá uma chibatada em alguém, essa pessoa vai retrucar. E aí a gente vai aumentar a excitabilidade do indivíduo também. Aí fica, às vezes, em muitos ciclos viciosos, tanto que a gente vê os sistemas de famílias adoecidos. Nessa transação entre famílias invalidantes e pacientes que são invalidados, eles também têm todo o processo de troca, né, desses conflitos. E em alguns sentidos também, por isso que se usa o termo transação para marcha, e não necessariamente interação, porque eu não dependo de que o indivíduo se comporte nesse ambiente para que exista sim esse processo de vulnerabilidade. Não, na verdade, o ponto que eu quero trazer é assim. O que a marcha descreve, o que nós vemos também na clínica, é que às vezes só a existência de uma criança que tem uma alta vulnerabilidade torna o ambiente algo invalidante. Né? Se surge uma criança com um TDAH muito forte e a família não sabe lidar, a família pode ficar intolerante, estressada e conflituosa pela falta de habilidades que ela tem e pela alta demanda desse indivíduo, e a gente começar o ciclo de invalidação ali, a partir de uma transação da existência dessa criança, do quanto ela demanda, do quanto ela entende, do quanto ela precisa de atenção diferenciada, quanto é custoso, afetiva, às vezes até financeiramente, e isso acabar desestruturando um ambiente que existia antes, né? Então, assim, esse processo ele é muito difícil da gente entender, da gente validar, de certa forma, porque ele é multifacetado, né? Às vezes não é assim que a família é ruim e o paciente é um pobre coitado genético. Não, cara, não tem esse elemento de valoração, sabe? A gente tende às vezes, valorar os comportamentos adaptativos da família como algo negativo, etc., mas a prática objetiva é que isso é simplesmente uma transação de acasos, e uma genética com um conjunto de falta de habilidades. E as coisas são como são. Então, às vezes, a existência de um indivíduo ou de uma condição de privação pode tornar um ambiente invalidante e entrar em ciclos de invalidação. Certo? E aí a gente vou dar uma corrida para clarificar para vocês o que é esse ambiente invalidante, né? Que basicamente é aquele que as experiências de emoções são punidas, né? E são consequenciadas com respostas punitivas ou invalidantes, comunicando que o que ele descreve a análise da experiência dele está errado, né? Um ambiente invalidante vai dizer que você está sentindo errado, que você está com frescura, que isso aí não existe, e atribui essas experiências a fatos, a características de personalidade que são inaceitáveis. Porque você é fresco, porque você é burro, porque você é feio, porque você é alguma coisa. Né? Tipo, você tá com raiva, você não quer admitir, né? Você não ficou triste, isso aí é mentira. Você está fazendo de besta, você está fazendo disso, daquilo. Não, eu primeiro te digo que o que você está sentindo não é real. Né? Experiência bem típica de gaslighting também. Né? E depois atribuo esses traços de personalidades que são inaceitáveis. Que você está ficando doido, isso é falta de fé, né? Você não passou porque estava desmotivada, porque você não fez por onde. E isso vai fazendo com que o indivíduo não seja capaz de entender realmente o que são as variáveis que controlam o comportamento dele. Às vezes o indivíduo tem um problema de leitura, ele tem uma dislexia, ele tá com crise de ansiedade, tem um problema de atenção crônico, mas é atribuído a valorações negativas do tipo, você não faz isso porque você não quer, você não faz isso porque você não gosta da sua família, você não faz isso porque você não quer nada da vida, né? E algumas das consequências é que o indivíduo não aprende a responder aos seus eventos privados. Aquela experiência aqui que tá dando quando tal coisa acontece, eu não sei o que é isso aqui, não. Eu não sei o que eu tô sentindo aqui, não. Né? Acaba que com a maior parte das pessoas ele não aprende a modular a sua excitação emocional. Certo? Então ele não sabe como lidar com esse negócio que vem no peito, que dá na mão, que trava os dentes, ele tem vontade de explodir tudo. Ele não sabe o que ele tem que fazer com essa história, porque antes era assim, cala a boca, engole o choro. Cala a boca e para de falar. Então, eu tenho que parar de falar. Eu calo, mas eu tô sentindo esse negócio ainda e eu tô querendo quebrar tudo. Em geral, só quando ele quebra tudo é que ele é validado.
Só quando a raiva escalona de um jeito que ela explode, aí ele diz, ele tá com raiva mesmo. Mas ele tava falando antes que ele não queria que fizesse aquilo. Ele tava falando antes que não era pra fazer aquilo, que ele ficava incomodado, que ele sentia um negócio ruim. Mas as pessoas disseram, isso é frescura, cala a boca. Isso é porque você é criança, você não sabe de nada. Então, essas invalidações vão fazendo com que o indivíduo vá perdendo esse tato do que está acontecendo dentro dele. E outra coisa que é muito típica de ambiente validante é a hipersimplificação das coisas. Mas só você ficar bom, é só você se levantar, é só você fazer aquilo, né? E aí quando ele não consegue, ele fica pior. Basicamente ele fica se culpando, né? Porque eu sou preguiçoso. É uma coisa tão simples, tão besta, né? Isso é uma coisa muito comum. Assim, não, isso é fácil, você resolve. Sendo que para ele não é fácil. Então, é muito invalidante você ouvir esse tipo de narrativa. Além disso, né, o ambiente reage apenas quando as respostas são muito intensas, né, e que acaba modelando. Você tem reforço quando você está agindo sob efeito de tal, no contexto de tal emoção. Então aquela emoção vai ficando cada vez mais funcional. Então eu vou tendo respostas emocionais cada vez mais intensas. Se eu só sou ouvido quando eu estou dando... Parece que eu só sou ouvido nessa casa quando eu estou dando uma peloura, quando eu estou dando um grito, quando eu estou quebrando alguma coisa. Muitas vezes é. Porque é o primeiro sinal de incômodo dizer assim, por favor, você podia não fazer isso. Cala a boca. Você é besta. Frescura. Aí quando fala grosso, aí tá bom, tá, não precisa disso. Exato. É muito comum a infância ser compreendida como uma fase inferior à adulta, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Isso é um dos elementos fundamentais da invalidação. A ideia de que isso não vai ter o espaço adequado. Né? E isso, todos esses processos, essas consequências, basicamente no ensino de vida confiar em si mesmo. E aí ele vai buscar dicas no ambiente. Aí ele fica, às vezes, muito dependente afetivamente das relações, das pessoas, para poder dizer o que tem que ser e tem que não ser. Então, às vezes, dependente do terapeuta. E a gente constrói, às vezes, esse processo de... Primeiro eu vou ensinar, vou dizer algumas coisas sim, para que ele tenha habilidades mínimas, e com o tempo a gente modela, para de ser modelação e começa a entrar em modelagem. Até mesmo o balanço pode, né, de poder entrar entre pai e filho, né, onde eu como filho estou errado por ser filho e quem está certo é o pai. Exatamente. A coerção, a falta de clarificação das contingências, do porquê de algo, em geral, são coisas invalidantes, que não dizem que você é hábil o suficiente para entender alguma regra de alguma coisa. Sendo que, na verdade, essa regra precisa ser entendida e explicada para que eu entenda. Então, espera-se que eu entenda uma regra sem ensinar. Aí é bom demais. Não, é porque é assim porque eu estou dizendo. Né? Isso pode acontecer por diversas razões, desde falta de habilidades até sobrecarga dos pais. Né? E aí, para finalizar, vou descrever as típicas famílias invalidantes que a Marcia vai descrever, das caóticas, né? Que basicamente não suprem necessidades básicas, têm relações erráticas, né? Não se faz presente de rotinas, então são famílias que não dão assistência para o filho por diversas razões. Então, trabalha demais, ou porque tem um conflito de aceitação com o filho muito grande mesmo, né? Mas age de maneira intermitente, incongruente, né? Faz uma coisa e pune o filho quando ele faz a mesma coisa, maus hábitos ou rotinas erráticas. E aí vem aquelas frases que as crianças fazem: mamãe, mas a senhora briga comigo quando eu faço, mas quando a senhora faz, fica tudo certo. Bufo nos peitos logo, uma outra mãozada que é para não questionar. Então, clássicos esse tipo de família, esse tipo de experiência, né? Mas aí tem esse sistema de faltar muita coisa, né? Faltar orientação, falta muito, falta tudo, falta amor, falta um porrada de coisa. E esses ambientes caóticos, difíceis, são típicos de desenvolvedores dessas condições. Por outro lado, que muita gente deixa passar, é que famílias perfeitas são tão invalidantes quanto famílias caóticas. Então, tipo assim, como assim a minha filha é uma pessoa com algum problema? De jeito nenhum. Tá deprimida? O quê? Que história é essa? Nunca. Minha filha é perfeita. Então, ela não pode estar sentindo essas emoções. Você não é para você estar sentindo as emoções. Sabe por quê? Porque você tem tudo que você precisa. Você tem uma escola perfeita. Exatamente. A gente está nessa mesma linha. Você tem escola, você tem não sei o que, você tem não sei o que. Aí o psicólogo vem na alma pesada do psicólogo dizendo assim: meu bem, mas não tem amor às vezes, né? Tem quando é para fazer tudo que tu quer, mas sair fora, acabou. É o que a gente chama de típicas famílias narcisistas.
né? Famílias que são autocentradas, famílias que não dão suporte, dizem que dão suporte, mas paga alguém para dar suporte para ele, paga os melhores psicólogos de Fortaleza, mas a pessoa mesmo assim sentar e dar um abraço? Não, deixa que eu pago alguém para abraçar meu filho e vai dar tudo certo. Então, em geral, tem esse processo de autocentrismo narcisista muito forte, que é muito difícil de lidar. Eu acho que às vezes é mais difícil de lidar até. Pessoalmente, pelo menos, as famílias invalidantes que são perfeitas são mais difíceis de lidar até do que algumas das caóticas, e com certeza muito mais difíceis de lidar do que as famílias normais. E aqui a gente tem uma reflexão que não é suficiente que a família seja caótica, não é suficiente que a família seja perfeita. O exemplo disso é que famílias normais podem desenvolver, podem fazer parte da invalidação de uma criança com uma variável genética mais intensa e desenvolver um transtorno borderline nela. É interessante notar que também a sensibilidade. Uhum. Perfeito. Exato. Né? Até o senso comum, que a gente entende como é o hábito, pode simplesmente gerar um processo desse de invalidação, né? Que entende autocontrole por processo interno, né? Tudo que é fora daquele padrãozinho é patológico, tá? Porque fulano tá usando piercing, não tá uns piercing, um negócio de tatuagem. Afe Maria, eu não presto isso não. Pelo amor de Deus. Aí começa, puf, invalidação, invalidação, invalidação. Não, porque tem que fazer concurso público, meu filho. Abre um concurso da prefeitura aqui. É 1/3 do salário que você ganha hoje, mas faça o concurso. Ótimo. O que eu vou fazer ganhando 1/3, né? Mas, mãe, eu ganho 6 vezes o valor desse concurso. Não, esse concurso aqui é muito melhor, que é estabilidade. Então, né? Esse é um processo que a Marcia observou na discussão, inclusive, com o Martin Borros, que foi meu professor no curso de TEPT, cara incrível. É uma discussão que ela teve com o Martin Borros sobre que ela dando o treinamento lá, o intensive que ela fornecia, se observou que, basicamente, as famílias típicas americanas também podiam ser chamadas de famílias típicas alemãs. E eu claramente consigo chamar de famílias típicas brasileiras, né? Um jambalaya. Então, esse processo de famílias invalidantes e as suas características, basicamente o que a gente tem que observar são os fatores, são os processos funcionais, né? Quais são a função de cada um desses estímulos e quais os impactos dele no comportamento do indivíduo, mais do que categorizar de que porque ele tem uma família desestruturada. Não, porque fulano é que é ruim, porque a família dele é perfeita. Então, não, porque fulano é filho de Beltrano, Beltrano é um cara muito exigente, etc. É interessante, apesar de não justificar, mas descreve, a gente olhava para o caso da Susana von Richthofen, aquele caso crítico de um transtorno antissocial absurdo, que a gente jurava esses elementos todos de uma psicopatia, que realmente tem. Agora, dentro de era uma menina normal, com uma família padrão, a gente vai ver o filme, vai ler a história, tem nada de família padrão. Tem uma série de abusos sexuais incontroláveis com uma mãe narcisista e um pai absolutamente desregulado, que explica o surgimento desse tipo de psicopatologia, mesmo que não justifique o tipo de violência, a natureza de violência que tem acontecido. Mas famílias perfeitas, né? Perfeitas para quem e que tamanho, de que jeito, certo? Então, essas transações, né, de um ambiente invalidante, né, com essa disfunção, vai gerar essa vulnerabilidade emocional e a decorrente instabilidade afetiva, marcada por esses 4 agrupamentos de comportamento, né, da instabilidade comportamental, interpessoal, a de self e a cognitiva, né? E a gente já está próximo do nosso horário. Só quero citar que a marcha, eventualmente, se vocês quiserem ter mais uma descrição, operacionalizações dos comportamentos típicos de borderline, a gente tem 6 agrupamentos de comportamento que a marcha vai descrever, dos dilemas dialéticos, que são interessantes de serem observados, porque a gente, quando descreve e sente eles aqui bonitinho, você consegue ter uma visualização da clínica bem, bem, bem legal. Então, eu sugiro que, dado o avançado do tempo, vocês tiverem acesso ao livro vermelho da Marcia Linehan, do Terapia Cognitivo Comportamental para o transtorno borderline, vocês conseguem ver e ler isso aqui com muita qualidade e ver, poxa, como é que eu quero identificar se meu paciente tem esse transtorno borderline, né? E para além desses 9 critérios que estão descritos aqui,
essas são formulações bem comportamentais, bem descritivas, bem funcionais de comportamentos que são típicos, né? Para que vocês tenham essas habilidades aí na ponta da língua na hora de atender, porque é um público que vem muito para terapia. Eles podem ser muito desafiantes se você não estiver preparado para lidar, você mete os pés pelas mãos. É muito comum. Eu faço supervisão para um bocado de gente, escutei muita coisa já. Mas assim, com também uma boa dose de orientação, supervisão e estudo sobre a área, a gente consegue ter um monte de bons resultados. Existe consenso sobre expressão cerebral? Tem. Existem muitos estudos decorrentes de neurofisiologia do transtorno borderline, principalmente a hipertrofia da amígdala e redução do córtex pré-frontal. Essas respostas efetivas, elas estão demarcadas cerebralmente também. E se vocês quiserem uma referência de livro só sobre borderline, eu acho que esse é o melhor livro que tem a nível mundial até, na minha opinião, porque também tem o meu viés. Mas é porque também, ó, tamanho da minha, literalmente do tamanho da minha cara esse livro. O livro do meu grande amigo Vinícius Dornelles, né, Tratamentos de Transtorno de Personalidade Borderline, da etiologia ao tratamento. É o livro do Vini que está na ArtMed, né, e vou escrever para vocês. E é o Vinícius, um grande amigo, presidente da DBT Brasil, e o Diego Alano, que é meu supervisor. Posso ficar aqui fazendo, meu supervisor aqui, ó. Ele é maravilhoso, super acessível também. Ok, gente. Acho que é isso que eu poderia contribuir nesse espaço de tempo. Se vocês quiserem também ficar à vontade, o Jardel tem acesso. Eu tenho um curso que está no Hotmart sobre transtorno, sobre introdução a DBT, de 16 horas, que eu posso apresentar para vocês todos esses slides aqui, são acho que mais de 100 slides, e descrevendo todo o decorrer de como começar a entender a DBT. Perfeito, Letícia, é exatamente esse o livro. Do Dornelles, pela ArtMed, é da ArtMed? Não, é da Sinopsis, perdão, é da Sinopsis. E estou aberto para perguntas. Vamos lá, Vitória. É comum que, além da reatividade em alguns contextos, a pessoa borderline também se comporte de forma mais retraída ou em situações? Com certeza. Uma das coisas que a gente tem descritas aqui é podemos falar sobre passividade ativa e luta inibida, mas é muito comum os extremos, né? Então, os extremos em geral, seja o excesso comportamental ou o déficit comportamental, comportamentos de esquiva, são bastante comuns também, atos evitativos. E pacientes que estão traumatizados, eles podem ou se super expor a certas contingências traumáticas e reviver, de certa forma, certas dores, ou se esquivar completamente. Mas é muito comum os pacientes serem bastante esquivos, socialmente esquivos também. Ok, Vitória? Marcelo, então, sua pergunta é interessante. Qual seria a função da automutilação para um paciente borderline? O que eu posso fazer com você aqui é hipotetizar diversas funções para texto de visualização. Porque, de fato, a gente tem que entender o que aquele comportamento fala naquela contingência. Né? Então, por que naquele momento ali aquele paciente fez aquilo? Então, eu preciso fazer uma análise funcional, que na DBT é análise em cadeia, né? Uma análise de links, que tenta observar quais foram os antecedentes e a sequência de comportamentos. É um pouco diferente de uma análise funcional. Quem disser que análise cadeia é a mesma coisa que análise funcional está errado. É um conjunto temporalmente marcado. É um antecedente específico que a gente analisa ponto a ponto até chegar no comportamento-alvo e nas consequências. Mas, basicamente, a gente pode entender que o ato de se machucar tem consequências, tem diversas consequências. Algumas delas são reforçadoras positivas, outras são punitivas. Então, em geral, existe um processo inato do paciente se machucar e acabar sendo liberado no corpo opioides interoceptivos, né? Sensações de prazer. Todo machucado causa sensações de prazer, a forma que o corpo tem de poder tentar compensar aquilo. Até que, inclusive, se anestesie. Quem já não teve uma ferida e sentiu a dor e uma hora estava anestesiado. Né? O corpo não tem um momento em que ele começa a responder assim. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma função de autorregulação, em que ele se machuca para poder sentir menos alguma coisa ou tentar aliviar, diante de um estresse muito grande.
Aí aqui a gente pode ter um efeito de contraste, né? O paciente está sob um efeito, sob uma emoção muito forte aqui, e ele emite um comportamento dessa natureza para parar de sentir uma certa angústia afetiva e sentir outra dor. Isso dá um alívio momentâneo ali, dá uma regulação para algumas pessoas. Só que é uma regulação que é problemática porque ela tanto vicia quanto ela pode ser o pré-corrente de um comportamento suicida. Eu primeiro me corto, para depois de um jeito, para depois eu me cortar de outro, ou começar a me cortar muito, porque ele não vai resolver todos os problemas da vida da pessoa. Ele vai talvez aliviar um pouquinho naquele momento, mas ele é um processo vicioso, que aí fica duas dores, uma aqui e uma aqui, certo? Então, podemos ter várias funções, essa pode ser uma delas. Pode ser que, ao longo do tempo, o indivíduo se corte e receba muita atenção social, sim, mas que não necessariamente tenha um processo perverso, de eu faço isso para ter atenção, mas é um processo respondente e que acaba gerando atenção, né? E pode ter também, por exemplo, um paciente que está no crise dissociativa, está completamente sem sentir nada, angustiado, agoniado, e ele crava as unhas na mão e consegue sair de uma dissociação. Às vezes temos essas contingências que são envolvidas com TEPT mais pesadas, ok? Você nota um padrão infantil do paciente borderline através dos relatos, padrões borderline, por exemplo? Sim, existem crianças que têm essa vulnerabilidade emocional maior, e quando você vê ali no desenvolvimento delas um ambiente invalidante, que é sempre muito punitivo, sempre muito aversivo, etc., você começa a ver esses graus de desregulação emocional, como comportamentos de dificuldade assim, para crianças que choram muito intensamente demais, com muita recorrência, o pequeno estímulo já é uma coisa, uma crise de pânico muito jovem, né? E principalmente, observem as famílias, como as famílias lidam com o sofrimento do paciente, porque tem famílias tão autocentradas que não estão nem aí na real para o que eles só não querem ser perturbados no sistema deles. Aquela criança que chora, ele só quer dar um remédio para que eu não fique angustiado olhando para ele. E isso é um. A gente tem limite de tempo, Jardel, só para eu me organizar aqui. O limite de tempo é até onde você quiser, meu cara. Tá a bom. próxima palestra vai ser só às 18. Então, só às 19, então pode ir. Perfeito. Então, é isso que eu queria saber. Eu vou ficar mais um segundinho para responder tudo. Sim, crianças pré-borderline em geral são crianças muito afetivas, muito emocionais, para um bom, digamos, para os dois lados, né? E, em geral, crianças que têm afetos muito intensos, elas têm potencial de desenvolver algum tipo de transtorno. Essa é a minha experiência. De temperamentos, né? Então, existem vários estudos sobre crianças com temperamentos muito intensos, né? Esses são estudos já antigos na psiquiatria, e também estudos, hoje tá muito em voga estudar a prevenção em saúde mental. Então, você vai trabalhando, observando o comportamento das crianças desde cedo e tentando estruturar para que os ambientes sejam menos aversivos, mais acolhedores, mais, né, sem pisar em ovos, porque um sistema que pisa em ovos, ele também é invalidante, porque famílias perfeitas também são invalidantes. Então, é só uma questão de equilíbrio, educar com carinho, como diria Lydia Weber no seu livro. Então, é isso. A partir de que idade faz você começar a tratar seu transtorno? Olha, Dina, o que a experiência clínica me diz é normalmente na adolescência, sabe? Existem crianças com comportamentos desregulados desde muito cedo, né? E isso, bem, acontece, infelizmente, mas que não dá para dizer que a pessoa vai desenvolver um transtorno borderline ali. Em geral, só depois ali na fase adulta que a gente vê, na real. Tem adolescentes que claramente têm um transtorno borderline, assim, zero dúvida, mas que podem evoluir muito bem, porque o seu cérebro ainda tem, às vezes com 13 você está completamente desregulado, mas ali com 25 você ainda tem cérebro se formando até os 25, dá para se regular um bocado até lá, né? Então, em geral, essa coisa vai sendo construída aí ao longo do tempo, as regulações, as estruturas também vão se mantendo, o ambiente, ele modela o cérebro, não é só o cérebro se desenvolve sozinho, mas os estímulos que o indivíduo está submetido, ele vai ali também modelando como o cérebro vai funcionar. Então, existem elementos que a gente pode ir vendo de melhora, mas o que em geral eu vejo é assim, muito comum um paciente a partir dos 13 começar a ter desregulação, alteração de autoimagem, porque é uma fase em que está tudo novo. E se a gente está falando de uma fase nova, não, mas fulano era ótimo. Olha uma coisa que eu escuto muito. Ele era ótimo quando era adolescente, quando era criança.
me obedecia, fazia tudo que eu queria, só ia para onde eu deixava, não saía de casa. Ele era ótimo, não ficava negócio de querer ir para casa de amigo, não ficava negócio de sair de casa, só brincava sozinho. Ah, ele não me dava trabalho nenhum. A gente vai ouvindo isso e vai rasgando o ouvido, né? Diz, ai, era ótimo, que vida maravilhosa viver numa prisão. Mas paciência. E às vezes você tem que operacionalizar para a família. Você está me dizendo que ele não tinha interação, porque ele não saía de casa, assim, né? E a vida e era ótimo, mas era aquela coisa. Ótimo para quem? Ele era perfeito para quem? Muitas vezes para um processo de autocentrismo que a família tem. Bem, sei lá vi em relação a isso, mas o ponto é que quando ele vira adolescente, entra em uma socialização secundária ali, aí o problema começa a aparecer, porque ele vai querer se diferenciar da família para poder formar o self dele. Né? E é uma coisa absolutamente fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança. A gente fez desde a psicanálise, de que exista sim uma cisão entre o indivíduo e a família. Né? Essa fase, Piaget pode descrever sobre isso, a gente, né, analistas do comportamento, estudantes de desenvolvimento vão dizer que precisa haver uma dissociação da família, da mãe, do pai, precisa ter porta trancada, porta batendo, crianças dizendo, você não me entende. Precisa existir, de certa forma, a revolta adolescente. Uma hora ela vai acontecer, né? Uma hora ela vai acontecer. Então, se não existe, se é um sinal de alerta muito grande, ele foi sempre ótimo. Nunca discordou de mim. Tem alguma coisa que precisa parar para olhar que não tá, que a gente não tá vendo direito. Então, o elemento importante é que a gente observe nesse desenvolvimento dele como que isso vai acontecendo. Como eu pontuei, o mais comum é que apareça na adolescência. Porque é exatamente essa fase de cisão. E aí um ambiente que já era invalidante antes, cessador de liberdades, ou às vezes negligente, ausente, enfim. Eu uso esses descritores que são invalidantes só para comunicação. Entendam que não existe necessariamente uma valoração negativa, porque às vezes as pessoas são negligentes porque é paciência. Não tem tempo para lidar com aquilo e a contingência está muito além do que ele consegue controlar. Perfeito, Dina. Mas é isso. Mas se consolida de verdade na fase adulta. Quando você tem uma jovem de 35 anos fazendo uma coisa de um adolescente de 13. Né? Tendo ressurgências comportamentais, padrões típicos desse momento mais antigo. Ok. Sei que você não chegou a adentrar na forma específica, mas esperando o paciente. Perfeito, sim. É uma... Eu vou pontuar isso já depois de responder o Marcelo. É uma família superprotetora, pode ser uma família invalidante diferente de família perfeita no contexto. Olha, uma família superprotetora, eu diria que estaria dentro da ideia de uma família perfeita, tá? Eu acho que está dentro dessa contingência de que eu havia. Que é citada quando a gente fala de famílias perfeitas. Por quê? O que é uma família super protetora? É basicamente assim, o controle do outro. Uma família negligente é zero controle. Uma família super protetora é controle absoluto. Ele tem que gostar do que eu quero que ele goste. Ele tem que fazer hipismo, tênis, natação, inglês, francês, com 8 anos de idade. Por quê? Porque meu filho tem que crescer assim. Mas o meu filho não pode chorar. Então, se ele caiu do cavalo, a culpa é culpa de todo mundo. Não é simplesmente uma natural decorrência, não. A culpa é das estrelas. De todo mundo. Não foi eu que botei a criança não foi que eu obriguei ele a fazer aquilo que ele não quer, não. Ele caiu porque a culpa é das estrelas, do outro mundo, nunca minha. Sempre do outro e no máximo dele ali. A Cláudia levantou a mão. Então, o presente autocentrismo dos pais é que torna muitas vezes uma família superprotetora, porque os pais não suportam as emoções dela. Tudo bem. Os pais não suportam que o outro sinta aquela coisa e ali eles sintam a dor de ver, né? Aquela empatia que eles sentem pelo filho. Eles não têm a regulação de entender que é natural que o filho sofra. Não, não pode. Meu filho não pode sofrer, porque eu não posso sofrer, no fim das contas. Eu me sinto mal quando eu vejo isso. Ou um pouco, às vezes, mais grave, que é assim, as pessoas me criticariam se elas vissem o meu filho assim. Então, tipo assim, eu não tô nem real, não tô nem aí se ele tá sentindo uma coisa assim. Mas as pessoas me criticariam se elas vissem esse, ou me julgariam. Que mãe é essa que deixa o menino desse jeito? Né? Que o menino tá chorando aqui nesse lugar.
É uma falta de... Até porque as pessoas fazem isso mesmo. Se tem uma criança chorando, todo mundo fica olhando assim, meio de lado, desconfiado. Então, principalmente em ambientes muito perfeitinhos, né? Em determinados determinados espaços da sociedade, em que as pessoas são muito de aparências, muito perfeitas, nada pode sair do comum, nada pode sair do normal. Aquilo que é considerado normal, né? Então, que muitas vezes um choro de uma criança não é para ser uma coisa normal. Porque sentimentos como tristeza, raiva, sentimentos ditos como fracos, não são validados em ambientes cronicamente perfeitos. Right? E aí, sobre ser validante, né? É uma das coisas que eu formulo muito em supervisão, em aula, quando eu vou falar sobre DBT, especificamente das habilidades do DBT, é que um terapeuta ele precisa saber muito bem ser validante. E ser validante tem, inclusive, passos, 6 elementos, 6 coisas que a gente faz para poder ser validante com alguém. Mas a grande ideia é que a gente consiga reconhecer, fazer aquilo que outros ambientes podem acabar não fazendo, que é reconhecer a existência da emoção do outro, né? Fortalecer a ideia de que eu sei que você sente algo. Eu percebo que você sente algo. Eu sei que você está experienciando alguma coisa, a partir do que tu me fala, que eu não sou capaz de sentir nem ver. Objetivamente, eu não tenho como sentir a dor do peito do outro. Nem ele tem como efetivamente fazer com que eu sinta isso, né? Ele basicamente pode me dizer o que está acontecendo e eu imaginar, mas sentir objetivamente, não. Então, uma atitude validante é uma atitude eminentemente descritiva a respeito da experiência do outro e das contingências que levaram àquela experiência. Então, eu posso virar para a Letícia e dizer assim: Letícia está chorando com uma cara de triste, vendo para mim assim, eu estou muito mal, porque eu briguei com minha tia. E minha tia falou isso para mim. Eu posso virar e ver. E aqui a gente tem 6 elementos de uma atitude validante. O primeiro delas é prestar atenção. Se eu estou aqui olhando meu livro enquanto ela está falando, a coisa mais invalidante que eu posso fazer é cortar o comportamento verbal dela e o meu contato. Então eu tenho que estar diante da pessoa que eu estou tentando validar. E a primeira coisa que eu faço é observar e dizer, cara, tá, eu tô te ouvindo, né? E descrever para o outro que eu entendi, tá? Se eu ver se eu entendi, você tá me dizendo que você tá mal, tá se sentindo triste porque sua tia falou X para você. E aí você começa a fazer um processo eu consigo de refletir o que você está entendendo. Né? A primeira coisa é observar, a segunda coisa é refletir o que você está entendendo. E o terceiro ponto é tentar ler o que o outro não está falando, ler mentes. É dizer assim, eu percebo na tua expressão, no teu tom de voz, para além do que tu está me falando, que tu está mal. Pelo jeito que tu tá olhando para mim, parece que tem uma agonia que você está sentindo, a sensação. A ideia que eu tenho é essa. A ideia que eu tenho é essa, porque eu não estou sentindo aquilo. Mas eu suponho que a partir do elemento que está sendo trazido. E aí os outros pontos vêm de entender que se sua tia está fazendo isso, né? O quarto ponto é validar o comportamento do indivíduo diante da história. Né? Se sua tia está fazendo isso, sua tia deve ser uma pessoa que tem um impacto na sua vida, mais do que uma pessoa completamente diferente. Então, validar seria o elemento de virar e dizer assim, faz sentido que você sinta uma emoção, principalmente uma emoção negativa, se alguém que é parte da sua vida fala alguma coisa que te machuca. Essa conexão de dizer que faz sentido o que ele sente diante da contingência é o oposto da invalidação, que diz não faz sentido o que você está sentindo e o que você está sentindo não tem razão de existir. O oposto é dizer faz sentido por causa disso. E esse é o primeiro ponto verbal de uma validação. É o quarto elemento das 6. E o quinto elemento é dizer e faz sentido diante não só da sua história, do fato de que ela é sua tia, ela de alguma forma impacta na sua vida, mas ouvir coisas assim das pessoas é ruim. Então, a contingência histórica ela tem seu peso, mas a contingência presente, independente de quem seja, inclusive, é ruim. Então, é natural sentir isso que você está sentindo quando a gente está triste, e é natural sentir triste quando isso aqui está acontecendo. E então, a gente vai descrevendo para o outro, né? E a gente tem que ter esse processo de entendimento também do que está acontecendo. E o sexto e último ponto da validação é entender que eu sei que isso é natural porque eu sou humano. Então nós somos iguais.
Não é porque eu sou psicólogo dessa pessoa, DBT, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que eu não vou sentir raiva. Que eu não vou sentir tristeza se alguém fizer isso comigo. Então, nós somos iguais nessa equação. E aí eu me coloco como igual aqui. Dizer assim, olha, quando eu brigo com a minha mãe, eu me sinto também muito mal. Quando eu escuto do meu pai X, ou se eu não quiser me expor por alguma razão específica, eu posso simplesmente citar uma experiência que é humana, de virar e dizer assim, quando pessoas brigam comigo, eu me sinto também muito mal. Eu tenho uma certa dificuldade de com emoção, e aí você fala de alguma sua, ou é fácil imaginar que a gente tem dificuldade com emoção de raiva. Raiva é uma coisa muito forte, ou tristeza também. É parte da vida e é muito ruim. Então eu não tô dizendo, eu não preciso dizer pro outro que eu concorde que, assim, a tia dela pode estar falando uma coisa que ela precisa ouvir. Não precisa dizer, não acho que sua tia tá errada. Eu não preciso dizer que, dizer assim, sua tia tá muito errada, ela não devia ter falado isso. Posso dizer assim, olha, ouvir esse tipo de coisa incomoda. E você sabe muito bem também que ela não falou nenhuma mentira, ela descreveu o que estava acontecendo. Você ainda vai se sentir mal, mesmo que a gente concorde nesse ponto. Então, validar é eu fazer com que ele perceba que eu vejo que ele está ali. Poderia ser uma auto-revelação esse elemento, sim. Mas se eu quiser usar, eu uso. Em geral, eu uso, porque funciona muito para fazer conexão, principalmente quando ela é verdadeira. Quando eu não tenho a capacidade de ter empatia por uma história pessoal, eu tento fazer alguma analogia mais global, de dizer, passar por experiências aversivas, normalmente deixa a gente meio bad e isso demora um pouco para passar. Porque experiências aversivas eu tenho, mas a experiência de X, Y, Z é mais difícil. E tem um exemplo que eu vou pegar só aqui no lateral. Você poderia enviar um texto que fale sobre infância e adolescência com base na DBT? Olha, tem um livro sobre DBT para adolescentes. Vai ter um treinamento, inclusive, no fim do ano da Jill Rattles, que eu já fiz em Buenos Aires com ela. Maravilhosa. Incrível, a mulher é incrível. É incrível, incrível, incrível. Muito legal. Eu fiz esse mesmo treinamento em Buenos Aires lá no Toller dela. Super vale a pena, mas como eu já fiz uma vez, não vou fazer de novo. Mas tem um livro inteiro sobre DBT for Adolescents, da Jill Rattles e do Alec Miller, né? DBT para adolescentes. Não vai ter tanto mistério, não vai ser tão difícil para vocês encontrarem, botar ali no Google. E artigos também, da Jill Rattles e Alec Miller. E DBT for Adolescents. Tem também vários outros materiais para escolas. Tem DBT, protocolo DBT para escola, tem DBT para organização, tem um DBT para caralho de asa todinho, que funciona e tem evidência, é muito bom. Modelos de ensino, de habilidades emocionais, etc. E o Jadel fez essa pergunta, porque para mim, independente de você, paciente validante, exato. Ah, com certeza, cara. É uma habilidade que eu ensino para todo mundo. Tem duas coisas que eu ensino para todo mundo, são validação, aceitação radical, regulação emocional e efetividade interpessoal, com as duas habilidades ali, o Dear Man, Dear Man é uma habilidade muito boa para ensinar assertividade para qualquer cidadão, meu patrão. Se você, na sua vida, tem dificuldade de ser assertivo, pega o Dear Man e escreva. Você não vai conseguir errar, praticamente, se você botar ali os elementos do jeito que ele te descreve. Então, é muito bom, realmente muito, muito bom efetivo. Uau, tem português? Que história é essa? Peraí, que eu tenho que abrir esse link aqui. Ah, sim, é o treinamento. Pronto, ótimo. Pensei que era o livro que estava em português, mas é o treinamento da Jill Rattles. Mas eu confesso para vocês que se vocês precisam ter iniciados em DBT, antes se quiserem fazer esse que é um treinamento nível 3, tá? Tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Esse é um treinamento nível 3. Você vai cair já ainda tendo que saber o que é um monte de coisa. Mas se você já souber, ou tiver alguma informação em DBT, faça. Até porque ele é muito caro. E por isso você tem que ir bem aproveitado com isso. Ele é caro e curto, mas ele é um intensive, como se pretende ser. Então, se tiver feito um cursinho de 40 horas, você já consegue lidar com esse treinamento aí já. Não precisa também de muita coisa, não. Então, eu ensino muito essa habilidade de validação. Né? Você ter uma atitude validante, você consegue... E o principal, porque validação não é passar a mão na cabeça de ninguém. Validação é você reconhecer as emoções do outro, mesmo que você discorde. Sou meu patrão. Parece que faz muito sentido o que você está sentindo. Ao mesmo tempo, eu considero que fulano de tal que falou isso para você, não mentiu, nem foi grosseiro com você.
Você só está sentindo as consequências dessa interação que é difícil e das coisas que ele falou que é difícil. Mas ele nem errou, nem foi grosseiro, nem foi estúpido, nem foi invalidante com você. Às vezes sim, a pessoa errou, foi estúpido, foi invalidante, etc. E a gente não tem que validar, podemos concordar com o paciente, não tem nenhum problema. Mas como essa comunicação ela é aberta, estruturada de um jeito que você consegue equilibrar esse processo aí, a consequência disso é que você consegue entrar onde muitas famílias não conseguem. Que é entender qual é o ponto de verdade naquilo que o paciente está falando e experienciando. Quando você tem esse ponto de conexão, plim, você consegue acessar o paciente e fazer com que ele perceba que existem muitos outros pontos e maneiras de se relacionar com as próprias emoções. Tá tudo bem ele se acalmar diante de ter sido invalidado, até para ele poder lidar com como resolver o problema, né? Se ele foi invalidado por alguma coisa que ele fez. E essa conexão aqui, que acontece, ela se mantém. Então eu posso estar discordando veementemente de alguém. Se eu tenho uma atitude validante, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Levando em consideração o que o outro está sentindo, levando em consideração o que eu quero com essa conversa, levando em consideração como é que ele vai aprender o que eu estou falando. Então, não importa se eu estou discordando diametralmente dele. Se eu tenho uma atitude validante, o que vai prevalecer vai ser esse bond, esse vínculo. E essa é uma forma bastante efetiva de você se relacionar com qualquer paciente. E eu lhe digo que essa é uma coisa muito, para quem quer clínica, é uma atitude retendedora de pacientes pra caramba. Retém muito seus pacientes, você ser alguém validante o tempo todo, que for possível. E não vai reforçar comportamento inadequado. Quem fala isso não sabe o que é validação. Precisa entender e operacionalizar melhor para se conectar e entender que não tem nada disso. A real é outra. Alright? Meu contato é eu acho que é @DBT Ceará. Vocês conseguem me achar pelo @DBT Ceará. É porque eu mudei recentemente o arroba do meu outro Instagram. Pronto. @Florencio. E se vocês quiserem também, eu vou deixar meu WhatsApp para vocês. Se quiserem encaminhar alguém, até precisar de alguma coisa, precisar de supervisão, eu estou à disposição, né? E qualquer coisa que eu puder ajudar também. E é isso. Se vocês quiserem também, o Jardel tem acesso ao link do meu curso que tá ali, tem 16 horas de aula, né? Tá indo um pouco amador, mas tem ali. Eu iria colocar o link agora, porque para as pessoas na qual realmente gostaram tanto quanto o Paulo explicando a fórmula didática dele e tudo mais, eu que já fiz o curso, já conheço o Paulo há muito tempo, sei que literalmente ele explicando algo é muito bom. Pra gente, principalmente, é uma coisa fácil, é uma coisa rápida, é uma coisa completamente mastigada, é uma coisa na qual se você conseguir tirar uma dúvida, se você tiver uma dúvida, ele tira de forma muito simples para você. Então, caso você queira adentrar um pouco mais sobre o online, principalmente também mais sobre DBT, eu aconselho bastante que você faça esse investimento profissional em DBT no curso dele. Valeu, gente. E aí eu também vou estar no WhatsApp, se vocês quiserem tirar dúvidas e eventualmente qualquer coisa que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição e responder no horário comercial, na melhor maneira, o mais rápido que eu puder. Porque também é muito grupo de WhatsApp. Mas eu... Ih, acho que ele caiu. Tá, eu achando que era minha internet. Deu um ponto. Voltei. Voltou. Porque de vez em quando trava aqui mesmo. E é isso, assim, estou à disposição. Acho que, nas linhas gerais, é isso. Tá bem? Então, pessoal, eu agradeço bastante, Paulo, pelo você ter aceitado nosso convite e ter participado, então, dessa nossa mesa. Para aqueles que ainda têm, por favor, pessoal, nós temos ainda uma mesa de ansiedade às 19 horas, tá bom? Então, por favor, fiquem espertos, às 19 horas estamos aqui de novo para mais palestra, mais interação, mais coisa, mais psicologia. Vamos embora. Então, gente, muito obrigado, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, Jacqueline. Tchau, tchau. Qualquer coisa, estamos aí.